ano mal começou e já tá uma loucura. Sei que você está sendo bombardeado aí por milhares de notícias. Pix vai ser monitorado, você vai ser monitorado, daqui a pouco não vai ser mais. Fundos imobiliários vão ser taxados, mas podem ser que não sejam mais. É uma maluquice o que está acontecendo no Brasil. Então vamos entender um pouquinho mais o que você pode esperar dos seus investimentos para o ano de 2025. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos entender, será que é melhor investir no Brasil, nos Estados Unidos? Será que agora é hora de investir na renda fixa? Ou será que agora é hora de investir nas ações? Fundos imobiliários vão continuar caindo em 2025 ou vão se recuperar? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos entender um pouco sobre todo esse cenário que está acontecendo aqui no Brasil. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Marlon Avis, sou economista e investidor desde 2008, invisto aqui no Brasil, nos Estados Unidos e compartilho um pouco de conteúdo aqui no YouTube e também nas demais redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o nosso Brasil, o que está acontecendo com os investimentos e o que os especialistas estão falando sobre os investimentos. Todo ano é a mesma coisa. Começa o ano e começam os especialistas a fazer previsões sobre o que vai acontecer com os investimentos para o ano que se inicia. É previsão, é análise, recomendação. Tá cheio de especialistas aí pela internet fazendo um monte de recomendações de investimentos. Quais são os melhores investimentos para o seu dinheiro? E eu, como economista e investidor há mais de 16 anos, eu tenho bagagem para te dizer como funciona o trabalho de um analista. Quer ver? O trabalho do analista ele é muito simples. Você pega o ano que está se iniciando e faz um monte de previsões para investimentos, taxa de juros, câmbio, crescimento do país, você faz um monte de previsão. Depois você fica quietinho, se tudo der certo, você pega o microfone lá na frente e alarda para todo mundo quão bom você é, quão bom analista, e você previu o que iria acontecer na economia, com os investimentos, e aí você pode falar, tá vendo? Se você tivesse escutado o que eu tinha te falado, hoje você estaria milionário. Mas se você fizer as previsões e nada der certo, não bater nada, aí é só você ficar quietinho. Se alguém te questionar alguma coisa, você faz uma análise generalizada falando sobre as disfunções da macroeconomia e das variáveis macroeconômicas que fizeram com que todo o cenário geopolítico e macroeconômico se comportasse de forma atípica ao mercado. A grande verdade é que ninguém tem bola de cristal para cravar previsão nenhuma, muito menos numa área tão complexa como é a economia. O que fazer então? Será que macroeconomia não funciona para nada? Será que não adianta a gente olhar para o futuro, fazer projeções futuras? E o fato é que sim, você pode olhar e até mesmo fazer projeções macroeconômicas, porque isso é um exercício que vai te ajudar a entender as variáveis macroeconômicas e como essas variáveis elas impactam seus investimentos. E até mesmo vai te possibilitar a projetar cenários futuros e quais as atitudes, quais ações que você pode fazer caso algum desses cenários de fato se concretize. Por exemplo, o que aconteceria com seus investimentos se caso o Brasil se tornasse uma Argentina, com inflação nas alturas, com câmbio lá em cima? Quais seriam os impactos disso sobre os seus investimentos, sobre o seu dinheiro, sobre a sua família? Como que isso impactaria os seus negócios? Isso são cenários que você pode traçar para frente para você começar a fazer o exercício de entender, opa, o que pode acontecer? O que eu posso tomar de atitude agora para mitigar esse risco dos meus investimentos? Ou o que se de fato acontecer, como que eu posso agir? Esse é perfeitamente normal você fazer isso aí. O que eu quero que você entenda e que você aprenda aqui é que você não pegue informações de analistas, previsões de corretoras, de casas de análise, de um monte de gente aí na internet falando um monte de besteira e pegue isso como verdade. Agora é a hora da bolsa de valores. E o cara tira o capital dele todo da renda fixa e enfia lá em ações e pior que o cidadão nem analisa as ações, compra um monte de porcaria e aí tudo desaba, tudo funciona. Pô, mas aí não era a hora da bolsa? E aí a bolsa desaba, tudo derretendo, e o cara comprou só porcaria, cai mais ainda. Eu quero que você entenda isso. Você comece a você fazer as suas previsões, você fazer as suas análises, não ficar buscando um monte de manchete que muitas vezes
tá por trás algumas instituições. Tem várias instituições por trás aí de portais de notícias. Basta você olhar os resultados, o número é a mesma coisa, e você vê manchetes completamente diferentes. Se você entendeu essa dica, você já está na frente de 90% dos investidores. E só por isso já vale você deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui nesse canal, porque você vai ouvir verdades aqui. Você vai entender como é que funciona o mundo dos investimentos. Então se inscreve aí para os próximos vídeos. Bom, agora que você já entendeu que analista nenhum tem bola de cristal para fazer previsão e que você não vai mais ficar pegando previsão aí da internet, de portal de notícias, você vai fazer as suas próprias previsões, eu vou te mostrar como você pode pegar dados confiáveis para trabalhar esses dados e você poder fazer as suas próprias análises. A principal fonte de dados que eu utilizo é o Boletim Focus do Banco Central. É um relatório publicado semanalmente, então vamos dar uma olhadinha aqui na tela do computador para a gente ver como que é esse relatório e quais são as informações que vêm dentro desse relatório. Vamos lá, eu estou aqui no site do Banco Central, então onde é que você vai achar o relatório do Boletim Focus? Aqui em Serviços, ó. Você vem aqui na parte de Serviços, clica aqui nessa abinha de Analista de Mercado e aqui você tem o Relatório Focus. Clica aqui no Relatório Focus e você pode fazer o download do seu relatório. O último relatório dia 20/1, data que eu estou gravando esse vídeo, relatório de hoje. Vamos entender o que aconteceu. Esse é o relatório Focus do Banco Central. Ele vem com um monte de informações aqui, não se assusta com essa montoeira de números, gráficos aqui. Eu vou simplificar para você e vou te mostrar quais as 4 informações básicas que você tem que olhar aqui dentro e como é que eu utilizo essas informações cruzando com algumas informações do que está acontecendo também dentro da economia para fazer as minhas análises, as minhas projeções do que pode acontecer com os investimentos. Então esse é o relatório Focus do Banco Central. Aqui você tem as projeções de 2025, 26, 27 e 28, tá? Como é que são feitas essas projeções? Na verdade, o Banco Central ele faz uma pesquisa com centenas de analistas, profissionais de mercado, instituições financeiras. Então, são gente de bagagem aqui, não é qualquer fulano que está ali respondendo essas pesquisas. E semanalmente o Banco Central faz essa pesquisa com essas pessoas, instituições, para entender qual é a expectativa do mercado com relação às variáveis, as principais variáveis macroeconômicas. Então, nada mais justo do que a gente utilizar o Banco Central, que é o nosso defensor aí do poder de compra da moeda, para nos ajudar com essas informações fidedignas direto da fonte. Vamos lá. O que tem nesse relatório aqui que eu acho extremamente importante? A primeira informação aqui, ó, que a gente vai olhar é o IPCA. O que é o IPCA? É o indicador econômico de inflação utilizado pelo governo. Então aqui a gente tem a variação do IPCA. A gente também tem na linha de baixo o PIB, que é a produção, expectativa com relação à produção do país, né, o crescimento do país, câmbio e a taxa Selic. Essas são as 4 informações principais que eu quero que você se atente dentro de todo esse relatório aqui, tá? IPCA mede inflação, o PIB mede crescimento do país, câmbio mostra a nossa valorização ou desvalorização com relação ao dólar, principal moeda do mundo, e a taxa Selic também, que é a nossa taxa básica de juros aqui para economia. Então o que a gente olha aqui também aqui dentro? Aqui tem essas seguintes informações, ó. Você tem a coluninha aqui que mostra há 4 semanas. Então, como que estava esse indicador há 4 semanas atrás? Cada um desses indicadores. Ele mostra aqui como é que estava esse indicador há 4 semanas atrás. Depois você tem a coluna do lado, como é que estava esse indicador há 1 semana. E você tem a coluna de hoje, que mostra como que está esse indicador hoje, na última pesquisa que foi realizada. Bom, há 4 semanas atrás, nós tínhamos uma expectativa para que o ano de 2025 fechasse um ano com uma inflação de 4,84%. Há 1 semana atrás, essa expectativa mudou para 5,08% e hoje, no relatório de hoje, essa expectativa já aumentou para 5,08%. Ou seja, a cada relatório que o Banco Central está divulgando semanalmente, eu tenho uma expectativa de alta crescente ainda da inflação para 2025. Então, 2025, no consenso aqui dos analistas do Banco Central,
a gente tem uma expectativa de inflação para 2025 de 5,08. O nosso crescimento do Brasil também, ele estava 4 semanas atrás em 2,02, manteve até uma semana atrás em 2,02 e hoje subiu para 2,04. Claro, eu tenho inflação aumentando, a gente acaba aumentando também o valor do PIB. O câmbio estava em 5,90 há 4 semanas, há uma semana já bateu em R$ 6,00 a expectativa de fechar o ano a 6 e continua a expectativa de fechar o ano a R$ 6,00. A Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ela estava 14,75 há 4 semanas e agora nas últimas semanas, aí, no último relatório e hoje, continua com 15%. Tá, e o que eu faço com esse monte de informação? A gente precisa começar a cruzar algumas coisas aqui e entender alguns impactos importantes. Por exemplo, a gente tem uma expectativa de inflação crescente, ou seja, eu não tenho uma expectativa de que a inflação ela vá decair ao longo dos meses do ano de 2025. E por que a gente tem uma expectativa cada vez mais crescente? Bom, primeiro porque a gente tem um governo que é extremamente assistencialista, que está no poder, ou seja, está colocando dinheiro e gastando dinheiro a rodo. É só você olhar aí os noticiários e procurar algumas notícias sobre isso que você vai ver os rombos que estão acontecendo no governo. Então, o governo injetando dinheiro na economia, gastando mesmo sem poder, gastando mais, aumenta o nível de atividade econômica. Então, inflação aumentando. Outro ponto, a gente tem câmbio também em elevação, câmbio batendo R$ 6,00, o dólar batendo R$ 6,00. A gente é uma economia extremamente importadora de produtos, principalmente produtos manufaturados. Isso impacta na nossa inflação. Então, câmbio mais alto, a gente continua com inflação mais alta. Tá vendo como as coisas começam a se conectar? Câmbio mais alto, inflação subindo, qual é uma das medidas para a gente conter a inflação? Taxa de juros. A gente aumenta a taxa de juros para tentar frear o aquecimento da economia. Então, se de um lado o governo ele está injetando muito dinheiro na economia, ele está se endividando também, do outro lado a gente tem uma taxa de juros para tentar conter o ritmo econômico que está se acelerando e também como o governo está se endividando para poder fazer esses gastos, a dívida começa a ficar cada vez maior e o risco também começa a ficar cada vez maior. Por isso, a gente também tem uma taxa Selic, uma taxa de juros da economia mais alta. Então são esses pontos que a gente começa a conectar. E aí o que a gente pode observar? Se eu tenho taxas de juros ainda ascendentes, significa que renda fixa pode ser um investimento interessante. Eu tenho uma Selic, a nossa taxa de juros, que hoje ela está em 12,25 e eu tenho uma expectativa do mercado para que essa taxa de juros chegue a 15. Se eu tenho uma expectativa de alta dessa taxa de juros, então eu começo a entender o seguinte, bom, eu comprar títulos públicos hoje, uma taxa de juros de 12,25 pré-fixada, ou seja, o governo vai me pagar os 12,25 independente do que aconteça, pode não ser tão interessante, porque eu tenho uma expectativa para que para os próximos meses essa taxa de juros saia de 12,25 e vá para 15. Então, é muito melhor eu travar um rendimento, né, comprar um título com taxa pré-fixada a 15 do que a 12,5, principalmente se eu vou carregar por um período de tempo muito longo, essa diferença dá um resultado brutal lá na frente. Outra coisa, se eu tenho uma expectativa de câmbio elevado, e não tenho expectativa que esse câmbio vai diminuir, tenho expectativa de taxa de juros elevadas, quando eu tenho câmbio alto, empresas que são exportadoras se beneficiam bastante desse câmbio. Por exemplo, a gente tem WEG, que tem operações muito importantes, boa parte da receita da WEG vem de fora, a gente tem Klabin, que é uma exportadora, a gente tem Petrobras, que exporta muito produto também. Boa parte dessas empresas que tem parte da receita vinda de fora, pode ser interessante porque eu tenho um câmbio mais alto, logo essas empresas faturam mais, recebem mais dinheiro. Eu tenho recebendo mais dólar de fora. Selic alta pode pressionar bolsa de valores, então talvez uma recuperação muito acelerada da bolsa a gente não consiga ver num curto prazo. Por quê? Porque as empresas elas são precificadas de acordo com a taxa de juros também. A taxa de juros é utilizado para fazer precificação de ações. Ações, fundos imobiliários, enfim. Então todo esse tipo de papel, talvez eles se recuperam porque eles estão muito desvalorizados hoje, a gente tem grandes oportunidades da Bolsa Brasileira, porém a gente tem
uma expectativa ascendente de taxa de juros que faça com que talvez essa recuperação, em vez dela ser rápida, ela seja um pouco mais lenta ao longo do período. Tá vendo como a gente, com quatro variáveis macroeconômicas aqui, a gente consegue já começar a modelar alguns cenários? Bom, eu consigo entender que taxa de juros subindo, pode ser que não seja tão interessante eu pegar algum título pré-fixado, então eu posso ir para títulos pós-fixados que podem ser mais interessantes nesse momento. Eu começo a entender que se eu entrar no mercado de bolsa hoje, eu não posso ter uma expectativa de recuperação tão rápida do mercado de bolsa de valores. Então, a gente começa a cruzar essas informações, e são informações econômicas, que você cruza com informações de governo, que eu falei atrás. Bom, como é que é o governo hoje? Que tipo de política que esse governo realmente ele trabalha? É um governo que está mais preocupado em gastar, preocupado em talvez se reeleger, ou talvez é um governo que está entendendo que as contas públicas estão estourando e está tentando enxugar o orçamento. Não é o que está acontecendo com o Brasil hoje. A gente está gastando e gastando muito e se endividando cada vez mais para gastar. Você começa a cruzar essas informações, você faz projeção com esses cenários. E aí, a partir dessas projeções, a partir disso, sim, você pode começar a identificar. Bom, se o câmbio continuar se elevando, como é que eu posso me proteger com os meus investimentos com relação a isso? O que você precisa entender é que mesmo com câmbio elevado, mesmo com expectativa de inflação alta, mesmo com expectativa de que a taxa de juros continue se elevando, nós temos diversas oportunidades no mercado. É muita coisa boa que a gente tem hoje dentro do mercado. Eu acredito que a gente está vivendo realmente um momento histórico assim de oportunidades para a gente ter saltos de crescimento muito positivos. A questão é, quais dessas oportunidades se encaixam dentro da sua estratégia de investimento? É isso que você precisa analisar. E aí, depende de como funciona a sua estratégia, depende de quais são os objetivos que você tem. E eu tenho um vídeo específico falando para você que talvez está começando agora, não sabe criar uma estratégia, dá uma olhadinha. Eu falo um pouquinho mais sobre como começar a investir, criar estratégia de investimento, definir objetivos. Você precisa ter isso tudo muito bem estruturado. Ah, Marlon, eu preciso de ajuda com relação a isso. Quer acelerar esse passo, quer dar passos mais rápidos, em vez de você caminhar, correr. Então, vamos fazer o seguinte, entre em contato comigo aqui no link aqui na descrição e vamos falar um pouquinho. Eu tenho mentoria sobre investimento, tenho consultoria, eu posso te ajudar aí. Tenho mais de 16 anos de experiência como investidor, sou economista e posso te ajudar nessa sua caminhada. Vamos em frente, que ainda não acabou. Eu quero te falar um pouquinho do que eu estou fazendo com os meus investimentos. Primeiro, comprando empresas consolidadas, boas geradoras de lucros, empresas que dão resultado para os acionistas e pagam dividendos para os acionistas. Esse é um ponto importantíssimo. Segundo, investindo em fundos imobiliários. Fundos imobiliários estão extremamente descontados. A gente tem excelentes oportunidades de investimentos aí em fundos imobiliários, muitos deles pagando até mais do que a própria renda fixa e com isenção de imposto de renda nos fundos imobiliários. E terceiro, diversificando o risco aqui no país, investindo no exterior, continua sendo uma estratégia importante dentro da minha carteira de investimentos, não investir somente no Brasil, mas poder investir nos Estados Unidos, poder investir em empresas americanas, europeias, poder diversificar meu capital internacionalmente e receber esses valores também em dólar. Então, você começar a gerar renda passiva em dólar. Agora presta atenção, isso não significa que você deve fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Tudo depende da sua estratégia e dos seus objetivos como investidor. Quer saber um pouquinho mais sobre a minha estratégia de investimento? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico no detalhe como funciona a minha estratégia de investimento consolidada, uma estratégia que gera resultado e traz renda, traz dinheiro para o bolso todos os meses. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas também. Considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos aqui, conteúdos que vão te trazer informações de verdade, para que você possa aplicar nos seus investimentos e não um monte de firulas. Fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu!